A lei do silêncio defende os cidadãos que são expostos a ruídos extremamente altos. Mas nem sempre essa lei é cumprida. Segundo especialistas, o limite permitido para barulho sem danos à saúde é de até 85 decibéis. Veja os detalhes na reportagem de Meire Tomás e Flávia Souza. Uma coisa é certa, o barulho irrita, incomoda, mas não causa danos aos órgãos de quem estiver em dia com a saúde. Mas os especialistas alertam, quem for hipertenso ou estiver muito estressado, a poluição sonora pode sim causar danos à saúde humana. Entre os principais sintomas estão dores de cabeça, músculos contraídos que liberam substâncias inflamatórias, úlceras, gastrite e o aumento dos riscos de infarte e derrame. A poluição sonora, ela, além de ter a lesão auditiva, ela tem uma lesão psicológica também no indivíduo. O indivíduo vai ficando cada vez mais estressado, a pressão sanguínea aumenta, o músculo contrai, você começa a ficar intolerante, o seu limiar auditivo ele tem que aumentar um pouquinho, então a gente chama de perda auditiva transitória, temporária. É muito comum a gente ter uma queixa de pessoas que vêm até a gente e falam: doutor, eu não estou escutando, eu não entendo direito o que as pessoas falam. Pessoas jovens. No meu trabalho, eu trabalho ali na Faria Lima, chega no fim do dia, não entendo nada, doutora. O que é isso? É essa perda, essa fadiga auditiva, que a gente chama, em que o ruído é tanto que as pessoas têm que ir falando cada vez mais alto e o ouvido vai mudando o limiar. Chega no fim do dia, você escuta muito menos do que você escuta no começo do dia, em que você repousou durante a noite, seu ouvido descansou, então você acorda escutando e entendendo as palavras. Chega no fim do dia, que trabalha naquele lugar com muito ruído, muito trânsito, ônibus, muita coisa, a pessoa já não entende. Quando vem pra gente e faz um exame audiométrico, que é o exame da audição, dá normal. Então isso é só a fadiga auditiva, é só justamente por conta da exposição aos ruídos. Algumas pessoas são geneticamente mais propensas a ter lesões auditivas e outras não, tá? Mas o estresse em geral é o que mais atrapalha. Se você for pegar uma casa noturna, ruído de trânsito, chega a 90 decibéis, mais de 100 decibéis. Então isso constantemente já vai causar uma lesão irreversível para a audição. Mas isso precisa de um tempo de exposição mínimo para ter uma lesão auditiva. Qual seria esse tempo? Vai depender muito, tá? Na legislação brasileira, o que permite são 40 horas semanais e por dia 8 horas de exposição a 85 decibéis. No máximo de 85 decibéis. Não há nada melhor para o consumidor do que ter suas contas em dia. Mas, infelizmente, muitos estão na inadimplência. Um estudo revelou que muitas pessoas estão endividadas por não terem o controle das contas e não saberem o quanto ganham. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas CNDL revelou que 47% dos inadimplentes têm pouco ou nenhum conhecimento sobre os seus rendimentos atuais ou para o próximo mês. Mesmo estando com as contas atrasadas há mais de 90 dias, 53% dos consumidores entrevistados não sabem ao certo quais destas despesas terão de cortar para sair do vermelho. A proporção de quem não conhece seu orçamento pessoal aumenta de acordo com o grau de escolaridade dos inadimplentes. Quando as compras são feitas pelo cartão de crédito, 46% desconhecem ou sabem pouco sobre o valor total das compras feitas recentemente no cartão. 47% não sabem ao certo quais produtos e serviços foram adquiridos no cartão de crédito e 48% admitem ter pouco ou nenhum conhecimento sobre o número de parcelas em que dividiram as suas últimas compras. Além da falta de conhecimento sobre suas contas, especialistas afirmam que o desemprego em alta e crescente inflação causaram mudança no padrão de vida da sociedade.
E essa inadequação ao novo padrão muitas vezes faz com que as contas daquela família fiquem em aberto. Por conta da ausência de um planejamento familiar, as despesas continuaram altas e, consequentemente, o resultado de inadimplência. O que é fundamental nesse aspecto para reduzir essa possibilidade de entrar, principalmente nas restrições de crédito, é colocar na ponta do lápis quanto a família recebe e quanto gasta e no que gasta. Consequentemente, é necessário adequar essas despesas à realidade financeira da família. O cartão de crédito é um dos grandes vilões da inadimplência. 64,6% deixaram de pagar ao menos uma parcela. O ideal é que as famílias façam um planejamento de suas contas, coloquem as despesas na ponta do lápis e controlem melhor o seu orçamento. A dica para os usuários de cartão de crédito é fazer o débito automático do valor integral da fatura no dia do pagamento. Qual o resultado? Eu vou pagar a fatura integral do mês anterior e aí eu começo novas despesas para pagar no próximo mês. Por exemplo, muitas pessoas pagam o mínimo, acaba tendo no próximo mês as despesas desse mês mais as despesas com juros. E as taxas de juros cobradas no cartão de crédito chegam a 20% ao mês. Numa situação atípica que a família não pode pagar a fatura de cartão de crédito, o que é recomendável é fazer um empréstimo consignado em folha de pagamento, que tem taxa de juros menores, quitar essa fatura integral do cartão de crédito, mas evitar novos endividamentos. Ficar no vermelho é um dos principais pesadelos dos consumidores. O assunto agora é economia. O nosso convidado de hoje é o mestre em gestão empresarial e consultor Rafael Takei. Takei, quais são os principais erros de quem fica endividado? Olha, um dos principais erros de quem fica endividado é, por exemplo, fazer dívidas com cartão de crédito. Por quê? É onde tem os maiores juros possíveis, né? A pessoa compra por impulso no cartão, não tem controle do quanto está gastando e depois paga o mínimo ali da parcela. Nessa brincadeira começa a bola de neve. Como você disse, parece que o costume do brasileiro está muitas vezes em pagar o mínimo do cartão de crédito e os juros são altíssimos. O cartão de crédito é uma ferramenta para você postergar por um mês o pagamento da sua dívida, ou seja, você compra hoje, depois você quita, o ideal é quitar por inteiro a fatura e no mês seguinte você começa a fazer novas compras e tudo mais dentro de um limite que você estabeleceu que pode gastar. Quando a pessoa foge e aí ela não vai pagar juros nenhum, quando a pessoa foge disso e começa a pagar o mínimo da parcela, ela paga o máximo dos juros e se enrola. Qual é a melhor estratégia para sair do vermelho e não ficar endividado para o restante do ano? Olha, a pessoa de repente se dá conta, passei do que eu podia utilizar no meu cartão de crédito, estou estourado, tem essas contas todas. O ideal é sanar essas dívidas com um empréstimo único, né? Vai ao banco, preferencialmente consignado, que é aquele que já sai do salário, né? E com uma taxa de juros bem menor nesse caso. Sana essa dívida e evita de contrair novas dívidas a partir de fevereiro, março em diante. Essa é a melhor estratégia possível, né? Então, o melhor seria pegar um crédito no banco. Sim, fazer uma pesquisa antes. Normalmente, o banco que a gente tem a conta corrente é o que vai ter os melhores juros para nós. Mas faz a pesquisa, pega o crédito no banco, paga as dívidas como um todo e fica com um empréstimo só para pagar com juros menores, né? E aquelas pessoas, Takei, que conseguiram um empréstimo ou então até têm uma reserva para poder começar a quitar algumas dívidas, por onde começar primeiro? Às vezes tem aquelas contas que já estão vencidas há muito tempo e a pessoa fica até perdida por onde pagar. Olha, a primeira coisa que a pessoa tem que parar para olhar é onde ela consegue negociar com mais facilidade. Você tem locais em que você ainda consegue falar com a pessoa, falar, olha, eu não consigo pagar agora, eu posso postergar, dependendo se você mora de aluguel, conversar com o proprietário, você consegue deixar um pouquinho mais para frente negociando. Tem lugares que não, se você deixar de pagar, você vai pagar uns juros e multa em cima desse atraso. Esses são os que você precisa correr atrás. Contas de água e luz, você pode ter um corte do serviço, também é algo que deve se manter em dia, até pelo valor não ser tão expressivo em relação a outras contas que as pessoas têm, né? Ou seja, sempre aquilo que vai afetar diretamente a sua rotina pessoal. Com certeza. E para organizar as contas, os rendimentos, basta colocar tudo no papel, Takei? Ou tem alguma outra estratégia interessante, alguma dica interessante que a gente pode falar para o telespectador? Conter o impulso. Uma ideia muito interessante é sentir vontade de comprar aquela coisa. Desejei. Espera o dia seguinte, não compra na hora.
Espera o dia seguinte, pensa, pesquisa em 2, 3 locais diferentes. Nessa pesquisa, às vezes, você já muda de ideia e não compra, ou encontra um preço melhor. Porque simplesmente colocar no papel, eu vou continuar só vendo no papel aquilo que eu já estou gastando além do que eu posso. Né? É preciso uma atitude. Também, uma mudança, exatamente. Muito bem. Conversamos então aqui com o mestre em gestão empresarial Rafael Takei. Takei, muito obrigado pelas suas informações, bem importantes para o nosso telespectador. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. E veja depois do intervalo, esporte de origens portuguesas atrai jovens em Pindamonhangaba. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar. A beterraba é encontrada na forma de uma raiz rica em açúcar, proteínas, vitamina A, B1, B2, B5, C, potássio, sódio, fósforo, cálcio, zinco, ferro e manganês. Ela é ideal na luta contra a anemia, porque possui um alto teor férreo. Ela também deve ser consumida por quem apresenta problemas de fraqueza dentária e inflamação na gengiva. O sódio evita o desperdício de líquidos do organismo, enquanto o potássio confere a necessária potência muscular. O zinco é essencial para a manutenção da tessitura do cérebro, enquanto o magnésio é requerido pela estrutura óssea e equilibra as funções dos músculos e dos nervos. A vitamina C detém um alto potencial antioxidante, mas vários estudiosos afirmam que sua eficácia no organismo humano só é atingida quando a beterraba é consumida em seu estado natural. Das folhas da beterraba são elaborados cataplasmas, com o acréscimo de uma pequena quantidade de gordura. Neste formato, ela age como uma substância que refrigera as feridas da pele em processos inflamatórios em geral. Já o caldo da beterraba combate pedras localizadas na bexiga. Para tanto, ele deve ser consumido 3 vezes ao dia. Esta planta é muito indicada também para quem apresenta distúrbios no baço, no fígado e no intestino, atuando como laxante. Ela é comestível tanto crua quanto cozida. Gastronomicamente, ela é utilizada para a elaboração de sucos, saladas, bolos, refogados e omeletes. A beterraba, em seu estado ideal, apresenta cores bem condensadas e casca plana, sem asperezas. O melhor período de produção da beterraba é de agosto a fevereiro. 100 gramas desta planta detém 42 calorias.